Oi, voltei. Como eu tinha dito agora há pouco, eu vou estar voltando a falar de séries, então esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo. É um livro de uma autora nacional, que é a Nana Paovoli. Eu reconheço que até há uns tempos atrás eu fazia parte daquele grupo que não se dava muito bem com a literatura brasileira, principalmente a Hot. Eu não gostava muito, assim, eu me arrisquei em alguns livros, acabava desistindo na metade e tal. Aí me passaram esse livro, o primeiro livro, né, que a gente vai adentrar agora, que é da série Segredos, de Nana Paovoli. Me passaram o primeiro livro e ali já no início a obra me prendeu mesmo. A série Segredos, né, eu vou dar uma pequena introdução nela. Ela vai contar a história da família Falcão, que consiste nos irmãos, né, no Theo Falcão, no Joaquim Falcão, no Mica, no Pedro e no Heitor. Eles são 5 irmãos. Então a introdução é basicamente assim: no passado, né, houve uma rivalidade por causa de terras, por causa do amor entre o pai, né, dos meninos e a esposa dele, que é a Alice Falcão. No caso ela era... Então a introdução se dá ali, né, no início lá do 1990, 1900, acho que até um pouco antes mesmo, onde o patriarca da família, né, que é o Mário Falcão, se interessa pela Alice, que se torna a esposa dele. Só que é um casamento meio que, vamos dizer assim, ele meio que compra, né, a esposa dele. Ela não era apaixonada por ele, ela era apaixonada por um outro homem. E essa trama acaba se desenvolvendo aí uma trama de briga por posses de terra, briga por, né, pela própria Alice, e se torna uma grande história assim de vingança, né? Porque a família no caso a família rival, que seria a família Camargo, ela se sente lesada pela família Falcão e ela jura vingança. Aí anos depois, né, essa história começa ali no primeiro livro, que é o livro Proibida, né, que vai contar a história do Joaquim e da Gabi. O Joaquim é o filho mais novo, ele é o caçula dos irmãos Falcão. A Gabi, ela foi deixada ali, foi abandonada, né, nas terras da família, e foi adotada e criada como irmã dos irmãos Falcão. Ela seria a única garota. O problema nessa história toda é que ali já na adolescência ela se apaixona pelo irmão, pelo Joaquim, que não é irmão de sangue, mas é irmão dela. De todos os livros, né, esse é o mais engraçado. Aqui nós vamos ter a Tininha, que ela vai passar por todos os livros, fazendo todas as traquinagens que vocês imaginam, fazendo a gente rir muito. Gente, como eu ri muito nesse primeiro livro. E o Joaquim, ele tenta a todo custo se manter afastado da Gabi por causa da moral dele, né? Ele não a vê como irmã, mas no final das contas ela é irmã dele. Mas não dá muito para segurar a onda aí, porque a paixão dos dois é muito grande e eles acabam de início brigando para se manter ali afastados, mais da parte do Joaquim, porque a Gabi o tempo todo luta, né, para provar para ele que eles não são irmãos de sangue, que eles podem viver e enfrentar a família, lutar pelo amor deles. E contanto que eles queiram estar juntos, ela demora um pouquinho, mas ela convence o Joaquim de que é assim que as coisas têm que ser. E eles começam o romance deles. Gente, é um livro hot, é um livro quente. O gostoso é que está mais na nossa linguagem, por ser um livro nacional, você acaba né, vamos dizer assim, me sumiu aqui a palavra para dizer para vocês, mas a gente acaba se espelhando, tendo mais afinidade ali com as palavras nas cenas de sexo do livro. E é um livro bem quente mesmo, é legalzinho, eu gostei. E então
A família descobre o romance dos dois e, apesar de toda a loucura da história em si, eles são muito unidos. A princípio o Pedro, que é um dos irmãos, fica muito bravo e tal, mas eles são muito unidos, eles são um por todos e todos por um. Então eles acabam apoiando ali o amor dos dois e estando do lado deles para enfrentar a cidade, que com certeza vai falar muito, e inclusive o próprio pai, Mário Falcão, que agora está numa cadeira de rodas, né? Existe um drama aí no início do livro, que é na verdade um segredo ali que envolve um acontecimento que deixou o Mário Falcão, o pai dos garotos ali, paralítico, envolve um dos filhos, que é o Mica. A gente vai ter mais contato com ele lá no livro 4. Então, esse é o primeiro livro da série Segredos, o livro Proibida, que conta a história do Joaquim e da Gabi, lembrando que da série, esse é o livro mais cômico, é o livro mais divertido. A gente vai para o segundo livro da série, que é Ferida, que é onde a gente vai entrar na história do galã da história, né, da Nana, que é o Theo Falcão. O Theo Falcão, ele é um homem sombrio, muito sério. Ele ficou, quando houve toda a tragédia que envolveu o falecimento da mãe, o fato do pai estar numa cadeira de rodas, ele se tornou o chefe da família, né? Ele é o gestor das empresas, ele é quem ajudou a criar e educar os irmãos, todos os irmãos. Então ele é o personagem mais sério e também o personagem mais central da história. Quando eu li o livro, ela disse que ela queria ter deixado a história do Theo por último, mas que ela ficou tão fascinada por ele que ela acabou colocando ele ali no segundo livro. O livro Ferida, ele é dividido em dois, no livro 2 e no 2.5, que é Ferida.2. O Theo, ele acaba caindo numa trama. A família Camargo, ela tenta se vingar, né, da família Falcão através da Gabi, porque lá no primeiro livro descobre-se que a Gabi é filha lá da família Camargo. Ela foi abandonada para servir como arma de vingança, o que não dá certo, porque quando ela tem que escolher ali os lados, ela escolhe ficar do lado ali da família Falcão. Só que existe uma segunda irmã, e essa irmã é a Eva, e ela entra junto toda essa arquitetura, né, esse planejamento de vingança. Ela odeia, ela foi criada para odiar a família Falcão. Ela foi manipulada o tempo todo pela mãe, pela avó, para que ela fizesse parte aí dessa coisa da vingança, e o meio que eles encontram é que ela se envolva com um dos filhos. Como ela não consegue se envolver com o Joaquim, ela pula ali pro Theo. É feita toda uma trama, ela acaba encontrando com ele numa emboscada planejada ali por eles mesmos, e ela conhece o Theo. E aí a história deles vai acontecendo, né? O Theo a princípio não quer ali muito papo com a Eva, porque ela é só uma garota que ele acredita que tem ali em torno de 20 anos, 22 anos, sendo que ele já é um homem adulto, 40 e poucos anos lá. Então essa é a primeira coisa que impede ele de se aproximar ali dela. O livro, na parte hot, ele vai entrar ali no mundo do sadomasoquismo, BDSM, né? Porque o Theo, ele é assim, ele gosta dessa coisa sexual. E a Eva tem medo, mas porém ela tem que fazer parte do jogo, faz parte do jogo. E ele vai ensinando pra ela essas coisas, ela vai adentrando ali, ela acaba até gostando. As cenas de sexo nesse livro são fortes, e a trama vai se desenrolando no primeiro livro, no livro 2, né? E até o final do livro 2, o Theo se encontra apaixonado mesmo pela Eva. A Eva extremamente apaixonada pelo Theo, porém o segredo continua ali, ele não sabe quem ela é, né? Ele não sabe que ela fez parte de uma trama. E o que vai acontecer quando ele descobrir? A gente não pode esquecer que o Theo é um homem duro, ele faz o que ele tem que fazer, né? A família Falcão, ela é conhecida por fazer coisas através da parte legal e ilegal também, eles fazem o que eles têm que fazer. E aí, né, o que vai acontecer? Aí a gente adentra no 2.5, que é a continuação da história do Theo e da Eva.
É um livro longuinho também, ele é longo, o 2 é longo e ele também é longo. E o Theo descobre quem é a Eva, descobre que ela é Eva Camargo e não Eva Amaro, que ela faz parte da família Camargo, né? A Gabi descobre que tem uma irmã e que essa irmã o tempo todo sabia a respeito dela. E aí a trama vai se desenvolvendo porque o Theo não confia mais nela. O Theo quer colocá-la na cadeia, né? Ela é uma mentirosa, ela é uma farsante, ela forjou a sua própria identidade. É um livro tenso, muito tenso. Mas continua-se aí no desenrolar, eles vão lutando, vencendo, até que a Eva descobre que ela é mesmo, que ela foi manipulada o tempo todo pela mãe e continua sendo manipulado pelo Theo, porque ele está muito bravo e ele acha que pode fazer com ela o que quiser para se vingar dela do que ela fez com ele. Mas o amor aí fala mais alto, né? Eles já estão apaixonados um pelo outro e eles vão ter que encontrar uma forma, uma maneira de passar por cima de todas essas mentiras, de todo esse projeto de vingança. No final do livro 2.5 chega o Mika, que é o filho lá que está envolvido na trama que envolve o Mário Falcão. O Mário Falcão não pode nem sonhar que o Mika está na cidade. E o Mika só volta, na verdade, porque ele quer ajudar o irmão, que é o Theo. E ele aparece, eu falei no 2.5, mas ele aparece no final do livro 2. E vai acontecendo a história simultânea dele. Então, a partir daí, nós vamos lá, finalizando a história da Eva e do Theo, eles vão encontrar uma forma de lidar com tudo isso. Vamos finalizar o livro 2.5 e também acaba aí a história da vingança. De uma certa forma, acaba ali no livro 2.5 a história da vingança da família Camargo contra a família Falcão. E vamos para o livro Pronto 3. Porém, apesar de ter acabado a vingança, quando nós entramos no livro 3, que é o Seduzida, a gente não pode deixar de lembrar que toda essa trama, né, de vingança, tudo que o Mário Falcão fez no passado, de uma forma ou de outra, acabou prejudicando os filhos dele. Cada um dos filhos dele, dos 5 filhos que ele teve, sofreu de alguma forma, direta ou indireta, por causa dessa vingança toda. E aí chega o Mika, né? O Mika, ele é ali, acho que ele tá no meio, ele não é, ele vem antes do Joaquim. E vai contar a história dele, todo o drama que ele viveu. E da Valentina, que é a assistente do Theo, ela é o braço direito do Theo. E quando o Mika volta, ele já volta lidando com aquela mulher extremamente bem sucedida, porém fechada, e que não o suporta. Ela não suporta o Mika. E ele vê essa aversão da Valentina a ele como uma forma de desafio, né? Então ele quer testar a Valentina. E o legal é que eles acabam sendo vizinhos, como ele não pode voltar para a fazenda, porque o pai dele não quer lá, o pai dele não quer nem saber dele, ele acaba sendo vizinho da Valentina. E ele vai, aos poucos ali, ele vai conseguindo trazer, né, a Valentina para ele, apesar de no início ela realmente odiar. Eles têm um segredo, os dois, né? A Valentina faz parte do passado dele, só que ele não se lembra, ele simplesmente não se lembra dela. E de todos os livros ali de Ferida, eu acho que esse é o mais dramático. A história dele com a Valentina tem a parte hot, que é quente, como eu falei, aquela linguagem nacional, né, aquela coisa que a gente conhece mais, então é gostosa, mas é o livro mais dramático dela, porque envolve o que o Mika fez para o pai dele no passado. E também envolve o segredo que a Valentina conta. Eu não posso entrar muito aqui no contexto do livro, porque senão eu vou acabar contando o segredo e aí o livro vai perder a graça. Mas é isso, a Valentina esconde o segredo do Mika. É segredo que o Mika está na cidade, mas o pai dele vai descobrir que ele está na cidade. Eles vão ter o embate final deles e também a conclusão por todo esse drama que eles viveram, por toda a injustiça que o Mário Falcão cometeu com o Mika, né? Porque o Mika vai embora e ele sofre muito, ele é o único que tem que ficar distante da família. Mas aí tem a conclusão, o fechamento dessa história, né? A absolvição aí desse drama todo causado por eles.
e é onde começa a se falar mais do Mário Falcão também. Acho que foi o primeiro livro que eu chorei na cena do Mickey do pai dele, é um livro muito gostoso, eu gostei demais. Saímos do livro 3, que é o Seduzida, e vamos pro quarto, Rendida. No Rendida, a gente vai lidar com a história do Pedro e do Heitor. Eles são os irmãos mais chegados, eles fazem tudo junto. É o livro mais hot da série, porque quando eu digo que eles fazem tudo juntos, inclusive a partilha de mulheres. Quando vocês lerem lá no primeiro livro, vocês já vão descobrir isso sobre eles. Então eu posso estar falando aqui, eles dividem mulheres, né? Eles também vivem os romances deles separados, mas eles dividem as mulheres. O Pedro é aquele cara que não quer saber, ele não acredita, né, em amor, ele não acredita no amor verdadeiro por causa do que aconteceu com o pai e com a mãe dele. Ele tem uma mágoa muito grande da mãe, ele tem uma tristeza muito grande. Todos eles têm, mas o Pedro é o que mais sofre com isso, porque ele era o mais chegado à mãe e a decepção dele é muito maior. Já ao contrário, o Heitor, ele é a pessoa mais tranquila da família, ele é a pessoa mais centrada. Ele é aquele que consegue pôr ordem quando a bagunça se alastra ali na família. E ele é, na verdade, o coração. O Heitor, ele é o coração da família Falcão. Então é muito legal essa história, porque vai falar da afinidade ali entre irmãos, de que eles fazem tudo mesmo um pelo outro. E também entra uma personagem nova, que é a Lara, né? Ela não faz parte da cidade ali de Florada, mas ela vai para a cidade de Florada porque ela é uma pessoa perdida. Aqui nós vamos entrar num tema muito sério, que é o abuso sexual infantil. A Lara, ela é uma vítima do abuso sexual infantil e ela teve as suas sequelas, né? Principalmente na parte sexual dela. Ela acabou se tornando uma espécie de ninfomaníaca e ela acaba se encontrando ali com os dois irmãos. É bom lembrar que na série Falcão existe uma personagem chamada Dalila. Eu queria tanto que lançasse o livro da Dalila, eu queria saber da história dela. Tem a personagem Dalila, ela é uma espécie de sensitiva. Em todos os livros, ela vai meio que dando sinais do que vai acontecer. E ela diz pro Pedro e pro Heitor que vai chegar uma mulher na vida deles, que vai chegar trazendo muita dor, muito sofrimento, e que só o amor vai poder curá-la. Essa pessoa é a Lara. A Lara chega para confirmar as previsões aí da Lila. A autora Nana aqui coloca bastante jargões psicológicos, ela trata o assunto com bastante seriedade mesmo. Ela traz muitas estatísticas pra gente, né, da realidade do Brasil com relação ao abuso sexual infantil, que é muito triste. Eu mesmo não tinha nem noção que as coisas são da forma que são. Então, como já era de se esperar, Heitor, Lara e Pedro vão formar um trio, né? Uma situação meio inusitada, mas isso acontece. O Pedro, ele é cético, ele não acredita, ele leva isso só como uma aventura. O Heitor, já por outro lado, ele acredita já desde o início, porque ele acredita que essa é a previsão da Dalila para eles. Então, ele é o primeiro a se apaixonar. Do trio, ele é o primeiro a se apaixonar verdadeiramente pela Lara e acreditar no trio e tentar convencer tanto o Pedro quanto a Lara de que esse trio pode dar certo. O Pedro não aceita uma coisa dessa, ele diz que se alguém se apaixonar, ele vai cair fora. Só que ele também, né, no desenrolar ali da história, acaba se apaixonando pela Lara. E a Lara se apaixona pelos dois. Só que ela também jura piamente que se ela tiver que acabar com essa unidade, né, com essa união aí dos irmãos, se ela for o motivo do confronto entre os dois, que ela pularia fora e iria embora. O Heitor, ele luta por eles, e aí a história vai se desenrolar, eles vão, né, como em todas as histórias, encontrar uma forma inusitada de fazer isso dar certo, vão lidar com os preconceitos da cidade, vai focar um pouquinho nisso, né, de como o ser humano é hipócrita em apontar o dedo pro outro e sempre tá ali julgando o outro. E a gente aqui vai conhecer uma personagem chamada Letícia, ela faz parte também desse quadro de abuso sexual infantil. E eles
encontram aí uma forma de fazer com que isso dê certo. A história acaba, né, tem a conclusão, quer dizer, mais ou menos, porque eu andei lendo sobre a autora, tá para sair aí o livro do Mário Falcão, e que vai contar, né, porque ele encontra os diários no final do livro, do último livro, que é o livro Rendida, desculpa. No final do último livro vai ser encontrado um diário da Alice Falcão. Então a autora aí deu a entender que ela vai dar mais uma palhinha pra gente dessa trama toda aí. Terminando, finalizando, ela fez um conto que é o Renascer de Letícia, é um livro curtinho, né, que vai contar mais um pouquinho dessa parte aí do abuso sexual infantil. E é um livro que dá um gostinho de quero mais, né? Dá a impressão que ela não vai escrever mais, mas eu gostaria que ela escrevesse porque eu adorei a história. Então é isso, gente. Eu sou uma Nanete, né? Me tornei uma Nanete. Nana Paoli, pra mim, é uma das principais autoras aí, escritoras nacionais. Eu gosto demais dela. E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês deem aí uma chance pra série Segredos. Vocês vão gostar, vão se apaixonar. Eu me apaixonei, me encantei. E foi essa série que abriu pra mim aí as portas para os livros nacionais. Já li outros livros da autora, gostei também. Pretendo ler mais, porque ela tem 2 livros aí que tá me deixando babando, mas eu ainda não tive a oportunidade de ler, que é A Coleira e um outro livro, Pecadora. Então fica assim, pessoal, curtam, né, se inscrevam e a gente vai se falando mais.